possamos tomar como conselho a ver isso aqui, nos cuidar, amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia, abra no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Vamos ler aqui 4 versículos. Isaías capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pai, obrigado pela sua palavra nos nossos corações, possa falar, possa fortalecer a fé de cada um, Senhor, que possamos, Deus, crescer na graça e no conhecimento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, estamos aqui diante do texto. Poucos textos da Bíblia falam sobre o trono de Deus. Aqui Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, ali ele vê uma porta aberta no céu, e quando ele entra, ele vê um trono de Deus nos céus. Então nós vemos aqui que essa visão, irmãos, ensina grandes coisas. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o governo de Deus sobre a terra, ou o governo de Deus sobre todas as coisas. Os céus governam a terra. Mas se nós olharmos hoje para o mundo, talvez nós achemos que o mundo está de cabeça virada, o mundo está completamente fora de ordem, parece que o mundo está em descontrole. Mas nessa manhã vamos ver que Deus é quem governa e nada está fora do controle. Tudo tem um propósito de Deus nesta terra. Tudo que acontece, tudo que está envolto de nós, todas as coisas, os acontecimentos que estão acontecendo hoje, tudo está no projeto, no propósito de Deus, porque Deus é aquele que arquitetou, Ele é aquele que formou os céus da terra, Ele é o Senhor. Ele é o governador sobre todas as coisas. O governo de Deus é a fonte de toda autoridade. Irmãos, quando Isaías ele olha, ele diz assim: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê o Senhor, irmãos, num estado de governo. Deus está governando. Deus está assentado no trono. Toda a autoridade emana do Senhor. Todas as coisas obedecem a Deus. Tudo que acontece está no controle deste Deus que governa no seu alto e sublime trono. Isaías vê o Senhor como o rei governador, com aquele que está com o seu manto de rei, de governo, com seus séquitos, os serafins que estão à volta dele ali, glorificando e exaltando o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor, Ele é o Rei absoluto do universo, por direito inerente, por ser seu Criador, por ser o dono de todas as coisas e por ser o sustentador, provedor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nós servimos, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, porque Ele governa absolutamente. Nada foge do seu controle. Ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe, das visíveis, das invisíveis, sobre os anjos, sobre a humanidade, sobre a história da humanidade, sobre as nações e sobre todos os eventos e os eventos futuros. O Senhor, irmãos, Ele é o ontem, o hoje, o eternamente. Ele é aquele que sabe e conhece todas as coisas. Ele conhece o meu assentar, o meu levantar. Ele conhece o seu assentar, o seu levantar. Ele conhece todos os governos dessa terra.
estão de acordo com a vontade de Deus ou não, porque Ele é Senhor absoluto sobre todos, mesmo que muitos não reconheçam o senhorio do Senhor. Isso não muda a sua autoridade de governo, isso não muda quem Ele é, que é o Rei. Mesmo que algum governo dessa terra decida não servir ao Senhor, isso não muda nada, porque Ele é aquele que está assentado no alto e sublime trono, e o seu governo, Ele é eterno. Aleluia! Lá no Salmo 93, verso 1 e 2, diz assim: aleluia. 93, 1 e 2 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Aleluia! Então, irmãos, o Senhor, Ele reina, Ele tem a autoridade absoluta, a autoridade suprema. Por isso nós servimos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Nós precisamos saber a cada dia quem nós servimos. Nós não servimos qualquer Deus, nós não servimos Deus de madeira, Deus de pedra, Deus de ouro, de prata. Nós não servimos o sol, a árvore, rio, sapo, rato. Não, irmão, nós servimos ao Senhor, o Deus verdadeiro, aquele que está sentado no trono. O meu Deus, o seu Deus está sentado no trono e Ele governa absoluto. Todas as coisas criadas estão sujeitas ao seu poder. Por isso, irmãos, a autoridade de Deus é tremenda. Lá em Isaías, capítulo 33. Isaías 33 vai falar sobre esse governo de Deus. Capítulo 33, verso 22. 33, 22. Olha só. Todos os governos, todos os reinos, todo o país, ele tem o seu poder executivo, legislativo e judiciário. Agora, o reino de Deus, ele é o reino completo. Aqui em Isaías 33, 22, afirma, o profeta Isaías afirma, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Aleluia! O governo não tem o seu poder judiciário, o seu poder legislativo, executivo. No governo de Deus, Ele é o executivo, porque Ele é rei, soberano, Senhor sobre todas as coisas, porque Ele é criador de todas as coisas. Ele é o legislador, que legisla o universo, o mundo, tantas invisíveis e visíveis, e Ele é aquele que é um juiz, que um dia julgará toda a humanidade, e o seu juízo, ele é santo, correto. Irmãos, isso é tremendo. Então nós servimos a esse Deus. Por isso que nada, irmãos, foge aos olhos do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz desse nosso Deus como aquele que exerce, o poder executivo, porque Ele é rei. Em Atos 17, vou citar alguns versículos aqui dizendo, mas falando sobre o rei, o Senhor nosso Deus, esse grande rei que nós servimos. Em Atos 17, 24, diz que o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Em 1 Crônicas 29, 13, diz que o Senhor é o reino de toda a terra. Apocalipse 19, 6 diz que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que reina. Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono. Tudo isso está falando, irmãos, do rei, que é o Senhor do poder executivo eterno dos céus, que governa todas as coisas, porque Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, e Ele conhece e sabe todas as coisas. O Senhor que governa, Ele sabe, irmãos, Ele chama todas as estrelas pelo seu nome, sem faltar uma. E no universo existe mais de 6 trilhões de estrelas, galáxias, bilhões e bilhões de galáxias. O Senhor nosso Deus me chama cada um pelo seu nome. Anjos, Senhor, Deus sabe o nome de cada anjo, sabe? Me chama cada um pelo seu nome. Quantos bilhões de gente na terra, o Senhor sabe, e chama cada um pelo seu nome, daqueles que já foram, daqueles que nasceram, daqueles que vão morrer. Ele é o Senhor.
Ele é o Senhor absoluto, Ele é aquele que está no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor. Portanto, nós não devemos temer, não devemos, irmãos, imaginar que estamos ao léu, não. Nós não estamos vagando, como se não existisse nada, ou de um compromisso, não. Nós seguimos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá um norte, e nos ensina quem é Deus, em quem nós devemos buscar a salvação e onde nós devemos passar a nossa eternidade. Então nós temos a palavra de Deus que nos ensina, e este ensino, irmãos, que Deus é o Senhor absoluto, Ele é um ensino tremendo, porque cai por terra todas as ideologias deste mundo, porque o domínio de Deus é maior. Aleluia. Não existe nenhum reino maior. No reino do nosso Deus, Ele é maior. Não existe um reino eterno. O reino do nosso Deus, Ele é eterno. O poderoso Nabucodonosor, um grande rei da Babilônia, conquistador, império tremendo, grande na terra. Mas um dia, irmãos, ele teve que reconhecer que o Deus Todo-Poderoso, Ele governava absoluto. Ele teve que reconhecer apenas pelo julgamento de Deus com a vida dele. Ele passou por um período de doença de algum período, e nesse período ele reconheceu o senhorio do Senhor. Um grande rei de um grande império teve que reconhecer que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que se assenta no alto sobre o trono, domina sobre a terra. Ele levanta reis, exalta reis, e Ele também abate reis e mata reis. Ele é aquele que está no governo. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, essa imagem na nossa cabeça desse texto é tremendo. Quando você busca o Senhor, busca o Deus Todo-Poderoso, você pode imaginar esse Deus com toda a sua glória, o seu poder assentado no alto e sublime trono. Nós também, o nosso Deus, como diz o texto de Isaías 33, 22, que Ele é também o nosso, o Senhor é o nosso legislador. Ele estabeleceu regulamentos de acordo com os quais sua criação deve funcionar. Existem leis, irmãos, criadas por Deus, que sustenta todo o universo, todas as estrelas, todos os sóis, todas as luas. Então, irmãos, há um controle de Deus, há uma lei de Deus que foi estabelecido, e que tudo aquilo que Ele criou obedece a essas leis, para que não haja uma confusão ou uma catástrofe no universo, porque Ele criou tudo no seu lugar. Se a Terra fosse mais próxima um pouco do Sol, nós não existiríamos, aqui era só fogo. Se a Terra fosse um pouco mais longe do Sol, nós ficaríamos congelados, era só gelo. Mas Deus colocou a Terra no lugar certo, na galáxia certa, no ponto certo, onde nós temos todas as estações do ano, aleluia, num lugar privilegiado que o homem pode estudar a astronomia, estudar os céus, as estrelas, o universo. Isso não foi por acaso, não foi uma evolução, mas Deus criou os céus, Deus criou a terra e tudo que nele existe. Deus criou. Então, existem essas leis, as leis naturais, leis que governam o universo, que governam o crescimento das plantas, a gravidade, a eletricidade, a corrente do ar, os movimentos do sistema solar. Existem essas leis. Existe também a lei moral, que vai com o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e o relacionamento com nós mesmos. Existe essa moral. E aquilo que mostra para nós, aquilo que Deus deixou de moral para nós, está na palavra de Deus. A teologia bíblica trata dos estudos das leis morais de Deus para o homem, para a mulher, para todos os seres viventes, todo homem e mulher. Então veja que Deus criou e deixou na sua palavra escrito essas leis para que nós pudéssemos segui-las, para que nós pudéssemos agradar a Deus, aleluia. Só que o homem, irmãos, não conseguiu, como nós vimos, obedecer às ordens de Deus. Nós vemos que Adão e Eva, ali no paraíso, eles se rebelaram contra
Deus, pecaram contra Deus, se afastaram de Deus, acharam que podiam viver sem Deus, acharam que podiam viver distante de Deus, mas eles erraram, eles pecaram, eles feriram a lei moral de Deus, eles se rebelaram contra Deus. Por isso que no governo de Deus, a centralidade do Evangelho, a mensagem do Evangelho é Jesus crucificado, aquele que morreu, derramou seu sangue, aquele que ressuscitou e está sentado ao destra do Pai e também governa eternamente. É através de Jesus que o homem, que a mulher tem a plena salvação, pode se livrar do poder das trevas, do império das trevas, pode se livrar da morte, do inferno. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos viver conforme a palavra de Deus, essa palavra moral, irmãos. Segundo os judeus, tem mais de 600 leis do Velho Testamento. Mas, irmãos, se eu falar de uma lei aqui, você vai falar assim: quantas vezes não quebrei essa lei? Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo a nós mesmos. Quantas vezes já quebramos essa lei, na verdade? Irmãos, por nós mesmos, nós somos capazes de agradar a Deus. Nós somos justificados diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Jesus foi aquele que pôde nos dar essa justificação. Nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Nós podemos ser chamados de justo, não porque eu faço bem, não porque eu ando certinho, não. Nós somos justificados porque Jesus foi quem nos justifica. É Jesus que nos declara justificado. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele nos justifica por causa do seu sangue, do seu sacrifício. Ele que dá, Ele que atesta a cada um de nós a nossa justificação. Eu posso viver uma vida, minha vida inteira, viver quantos anos for, eu posso ser bonzinho, posso dar esmola, eu posso fazer o bem, mas se eu não tiver Jesus no meu coração, se eu não tiver Jesus na minha vida, isso não resolve nada em termos de salvação, porque a minha salvação é dada de graça pelo Senhor Jesus. Nada compra a nossa salvação. Jesus nos dá a salvação, é um presente de Deus, é um dom de Deus, porque foi Ele que morreu. E foi Ele que ressuscitou por nós. É através de Jesus. Nós vamos ser por isso, irmão bonzinho, ajudar os outros, mas porque Jesus já está em nós. Isso faz parte da vida cristã. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele é o legislador. E também o Senhor nosso Deus, Ele é o juiz. Ele é o executivo, legislativo, e ele é o judiciário, ele é o juiz. Vou citar um versículo aqui só para falar aqui desse juiz, né? Lá em Gênesis 8, 25, lá diz assim, que o nosso Deus, Ele é o juiz de toda a terra. Em Salmo 50, 53 a 6, assim, que Deus é o próprio juiz, Ele é o próprio juiz da terra. Em Salmo 94, diz assim, que Ele é o juiz da terra. E Hebreus 12, 23 diz que Deus é o juiz de todos. Irmãos, quem julga é o Senhor. Aleluia. Quem vai julgar cada um de nós é o Senhor. Aleluia. Não nos compete a mim, nem a você julgar ninguém. Eu não posso chegar em você e te acusar. Eu não sou juiz. Há um juiz. Aleluia. E no tempo certo o juízo virá. O julgamento pode significar determinar a culpa ou inocência, pronunciar veredicto de condenação ou absolvição, separar os homens em grupos, executar
executar a pena sobre o culpado e conceder a recompensa ao justo. Por isso é o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que um dia vai dar o galardão aos vencedores. O galardão, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que Deus é o recompensador. Deus é aquele que é o presenteador daqueles que têm fé. Hebreus, nesse versículo 11:6, diz assim: 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-me ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador, o presenteador, aquele que paga o salário dos que o buscam. Por isso, irmãos, é interessante, importante nós buscarmos ao Senhor com fé, porque quem vai dar a recompensa é Ele, quem vai abençoar é Ele, quem vai prosperar é Ele, quem vai fazer o milagre na sua vida é Ele, quem vai estar na frente com você na batalha é Ele, quem vai estar vencendo as dificuldades, as barreiras da vida é Ele. Portanto, nós vamos buscar o Senhor com todo o coração e acreditar que Ele está comigo nesta minha luta, nessa minha batalha. Eu quis dizer, em Cristo eu vou vencer essas minhas dificuldades. Em Cristo, com Cristo Jesus, eu vou caminhar, eu vou romper essas barreiras. Eu vou vencer porque Jesus está comigo. Aleluia. Então nós vimos rapidamente, irmãos, sobre o nosso Deus, que é o executivo, o legislativo judiciário. Mas para encerrar, eu gostaria de ler Isaías capítulo 66, verso 1 e 2. 66, verso 1 e 2. Então nós apresentamos aqui o Senhor, aquele que está sentado no alto e sublime trono, que reina e governa absoluto. O Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, que cuida de mim e de você. Aleluia. Ele está alheio a nenhuma das nossas dificuldades. E no capítulo 66, verso 1 e 2, diz assim: assim diz o Senhor. Esse aqui já é o próprio Deus falando. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, o céu governa a terra. Entende? O céu governa a terra. O céu é o meu trono, e a terra o escapelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Glória a Deus. O próprio Deus está afirmando aqui: olha, eu sou o Criador de todas as coisas, o céu é o meu trono, o céu governa a terra, mas para aquilo eu vou olhar. E ele diz categoricamente: ele vai olhar para aqueles que estão abatidos de espírito, aqueles que estão, irmãos, passando por problemas na alma, no espírito, aqueles que estão com sede de Deus, a busca de Deus. Deus vai se revelar para aqueles que têm sede de Deus, que fome de Deus, que buscam o Senhor, que quer conhecer mais a Deus. E a esse que Deus vai se revelar, a esse que Deus vai falar, a esse que Deus vai fazer algo na sua vida, porque tem esta sede, esta fome de Deus, essa pessoa quer mais de Deus, e Deus vai se revelar. Aleluia. Deus vai olhar para esta pessoa, Deus vai se mostrar a esta pessoa, Deus vai se manifestar a esta pessoa. Porque para esse que vai olhar. Deus vai olhar para aqueles que são pobres, irmão. Não estou dizendo que esse pobre mendigo, está falando que pobre, pessoas, irmão, que estão pobres de Deus na vida, pessoas que não têm nada de Deus dentro de si. E essa pessoa chega um momento que ela está tão pobre de Deus, está tão sede de Deus, que ela resolve querer conhecer a Deus. É para essas pessoas que Deus vai se revelar, é para essas pessoas que Deus vai falar também. Aleluia. Pessoas abatidas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão, irmãos, por aí sem ter nada de uma previsão futura. Deus olha para essas pessoas quando elas estão buscando ao Senhor, quando elas estão
profetizar para essas pessoas, aleluia, e diz assim: fiquem treme da minha palavra. Deus se revela para essas pessoas que tremem segundo a sua palavra, pessoas que têm grande respeito da sua palavra, que têm temor na sua palavra, porque Deus se revela na sua palavra. Se você quer conhecer Deus, Deus vai se revelar para você através da palavra. Por isso que é importante ler essa palavra. Quando você ler essa palavra, Deus está se revelando no seu espírito. Deus está chamando você para uma íntima comunhão. Aleluia. E Deus quer isso para você. Deus sempre trabalhou para se aproximar mais do homem. É o homem que cada vez se distancia de Deus, mas Deus sempre está chamando. Deus está sempre invocando para que o homem venha para perto de Deus, que ele venha conhecer mais a Deus, que venha conhecer a realidade da vida espiritual. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está no governo. Amém. Deus é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, mas Ele vai olhar para nós. Invocamos o seu nome. Amém. Temos sede de Deus. Aleluia. Por isso, Glória a Deus. Deus se revela. Deus revelou o seu governo na igreja. Quando você ler a Bíblia, aquilo que Deus falou nos tempos finais, o que está acontecendo, não explica, vai acontecer. Tudo que está escrito na palavra vai acontecer, porque Deus deixou registrar na sua palavra as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. É o governo de Deus. Por isso que está essa coisa de guerra, cada vez mais piorando a sociedade, né? Cada vez mais indo mais distante de Deus. São coisas que estão acontecendo porque já está registrado na sua palavra, a apostasia, o desvio da palavra, o distanciamento de Deus, está tudo registrado. Por isso que o governo de Deus absoluto, o céu governa a terra. Aleluia. Governa a terra. Glória a Deus. Jesus é aquele que governa a absoluta igreja. Quando você vê o livro de Apocalipse no capítulo 1, você vai ver o Senhor Jesus ali, o Senhor Jesus que triunfou, que venceu, que morreu, mas que ressuscitou e agora com toda a sua glória. Quando João olha para Jesus ressuscitado, cheio de glória, ele vê João no meio do centro dos castiçais. Os castiçais representam a igreja. E vê sete castiçais, 7 estrelas. As estrelas representam os pastores da igreja. Significa, irmãos, que Deus está no controle da igreja também. Aleluia. O céu governa a igreja também. Aleluia. A igreja do Senhor vai triunfar. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da Glória igreja. a Deus. Já tentaram acabar com a Bíblia, queimar a Bíblia, querer fechar as igrejas. Mas a igreja está viva e ativa no planeta Terra. Porque Jesus é o Senhor da igreja. Porque o céu governa a terra. Tem aquele louvor lá? Não serve. Glória a Deus. Por isso, irmão, não se assuste com as coisas. Quando você for orar, lembre-se, o nosso Deus, Deus que nós servimos, Todo-Poderoso, Ele está sentado no alto espiritual. Glória a Deus. Jesus está sentado à destra do Pai. E a porta, o caminho que ele disser chegar até o trono é Jesus. E em Jesus nós podemos chegar até o trono da graça de Deus para orar, para rogar, para fazer orações, para fazer petições, para agradecer, para adorar, para louvar, para ter uma vida transformada por Deus. Aquilo que eu não consigo, nem você consegue transformar na sua própria vida, pode ter certeza. O céu governa a terra. O céu governa a minha vida, o céu governa a sua vida. Deus pode transformar tudo aquilo que é caos, tudo aquilo que é tristeza, tudo aquilo que é derrota. Deus pode transformar, porque o céu governa a terra. E esse governo é eterno. Portanto,
Portanto, que a nossa vida nos possa ser direcionada neste ponto. Deus tem grandes coisas para